Bom dia, pessoal. Então, dando prosseguimento ao que ficou combinado, né? Eu vou fazer um vídeo hoje para debater aquele tema de corrupção. Eu fiz um levantamento de dados no Our World in Data e em outros lugares também. E a partir desse levantamento de dados eu queria apresentar os resultados para vocês. Por que eu vou discutir esses temas ao longo desses vídeos? Porque eu acho que uma população ela só se desenvolve na medida em que ela toma conhecimento da sua própria dinâmica, do seu funcionamento, das suas questões internas. E a gente entender um pouco melhor sobre o nosso país em comparação com outros países, eu acho que isso é imprescindível para que a gente se torne um país melhor, ou um lugar melhor, ou mais adequado para viver, etc. e tal. Então, o objetivo de fazer esses vídeos é esse. Eu vou me empenhar para não extrapolar os 10 minutos. Já tem 1 minuto que eu estou falando, eu ainda tenho 9, vou tentar fazer o máximo para não passar dos 10. Então vamos lá, eu vou trocar de tela. Pronto. E vamos falar disso aqui, ó. Deixa eu pôr o apontador, tá aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender melhor um pouco o conceito de corrupção. A gente tende a pensar que corrupção está apenas relacionado à propina que alguém pede, por exemplo, uma obra pública, alguma atividade desse tipo. Só que na verdade não é isso. A corrupção ela é muito mais do que isso. A corrupção, sistemicamente falando, ela é na verdade um conjunto de comportamentos sociais que as pessoas praticam para burlar a lei. Então, sempre que a gente, por exemplo, faz uma compra e não pede nota fiscal ou não exige a nota fiscal, nós estamos, de certa forma, sendo coniventes com a corrupção, porque não se pode vender nada num país igual ao Brasil sem recolher imposto, né? Então, isso é um pequeno ato de corrupção. Junto com esse pequeno ato, tem muitos outros exemplos e a gente tem que ampliar, Por que de discutir esse tema? Eu acho que a gente como país, né, como brasileiro, a gente tem que parar de transferir a responsabilidade, sabe? A gente transfere muito. A gente fala assim, porque os políticos no Brasil são assim. Não, os políticos são a cara da população brasileira. Infelizmente, eles são a cara da população brasileira. As pessoas votam em pessoas como eles, colocam eles lá, e aí eles fazem o que querem depois. Se a gente soubesse votar, se a gente fosse mais consciente, se a gente fosse mais participativo, nós não teríamos os políticos que nós temos. Então, eu acho que a gente tem que parar de empurrar a peteca para o colo do outro, sabe? Eu estou cansado de ver assim, colegas e pessoas da minha convivência próxima que praticam assim, eu mesmo já pratiquei, né? E não quero bancar o santo, mas outras pessoas da minha convivência social que praticam vários pequenos atos de corrupção e que falam, porque o Brasil isso, porque o Brasil é aquilo, porque o Brasil é um país corrupto, etc. e tal. Então, vamos lá. Então, primeiro, a responsabilidade não é só do governo, ela é nossa, ela é coletiva, ela é social. Então, a corrupção ela é um abuso de poder para ganhos privados, ok. Ela é um ato de ser desonesto ou agir de forma ilegal, tá aqui, ó. Agir de forma ilegal, ou seja, sempre então que eu estiver burlando a lei, eu estou praticando um ato de corrupção. A corrupção ela está diretamente ligada à infração das leis, eu já falei isso, e ela pode existir em diferentes escalas e diferentes níveis. Pequenos atos que burlem a lei são também pequenos atos de corrupção. Ok, então vamos para o próximo. Então, o que sustenta a corrupção ou o que faz ela desaparecer? Existem alguns pilares que fazem uma sociedade ser menos corrupta ou ser mais transparente ou ser mais ética, vamos falar assim. Primeiro, instituições fortes. O que nós estamos chamando de instituições fortes? Nós estamos chamando de instituições fortes um Supremo Tribunal Federal independente, forte, com seus ministros sem ter nenhum tipo de influência do Poder Executivo. Nós estamos falando de um Senado, por exemplo, de um Poder Legislativo forte, independente, que atua com transparência e que atua para fiscalizar o Executivo. Nós estamos falando de um Tribunal de Contas da União forte, independente, com dinheiro, com autonomia. Nós estamos falando de uma Polícia Federal, a mesma coisa. Então, essas instituições de combate à corrupção, de fiscalização,
elas precisam ser instituições independentes e fortes para haver equilíbrio de poder. Senão um dos poderes começa a executar determinados atos ilegais e aí ele não vai ser fiscalizado adequadamente. No Brasil nós temos instituições relativamente fortes, elas não funcionam tão bem quanto nós gostaríamos, mas nós temos instituições fortes. O segundo item que faz uma população menos corrupta, uma sociedade menos corrupta, é ter uma população educada. Nós vamos ver ali na frente que existe uma correlação entre educação e baixos índices de corrupção. Então, uma população educada, ela tende a concordar menos ou a ser menos tolerante com a corrupção. Obviamente que esse não é o único fator a ser observado, mas é um fator importante. Terceiro item, uma população participativa. Por quê? Porque populações participativas, elas geralmente se posicionam, aí elas não concordam e vão para a rua e fazem manifestação e bota para quebrar. E aí o governo ele tem menos margem de manobra, ele tem menos margem de manipulação. Então uma população participativa, coisa que nós não temos no Brasil, de uma forma geral, é um pilar fundamental. Nós não temos no Brasil população educada, né? Precisa educar muito mais ainda. O nível de escolaridade do brasileiro é baixo em comparação com outros lugares do mundo. A população participativa nós não temos também, né? Nós não temos Você vê agora o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que eles mataram um negro, o quiproquó virou aquilo, e aqui no Brasil há pouco tempo atrás deram 80 tiros numa família e o exército ficou por isso mesmo. Então nós não temos uma população participativa. Ter um sistema legal eficiente, porque um sistema legal eficiente é garantia, entre aspas, de que a lei será cumprida e quem descumprir a lei será punido. Nós não temos um sistema legal tão eficiente, porque o judiciário não consegue dar conta da quantidade de processos que ele tem muita morosidade, etc. e tal. Nós temos um sistema legal relativamente robusto, mas com muitas falhas, com muitos pontos de melhoria. E aí, esses 4 itens aqui, instituição forte, população educada, população participativa e um sistema legal eficiente, faz com que uma nação tenha baixos índices de corrupção. Então não tem só um fator, são alguns fatores fundamentais. Então, só que um pouquinho antes da gente falar sobre corrupção, eu queria falar sobre como que é o processo de organização social, né? Então a primeira coisa, uma sociedade ela se organiza em torno de contratos sociais. O que são os contratos sociais? São os acordos entre os seus cidadãos. Então, qual que é o maior contrato social que nós temos? É a Constituição Federal. Os representantes do povo concordaram que aquela deve ser a carta magna do país e que deve reger as relações, inclusive as relações que vêm embaixo dela por outras leis. Então, pronto, esse é o nosso primeiro contrato social. E outros contratos sociais que nós estabelecemos entre nós mesmos por exemplo, as próprias leis, né? O que são as leis? As leis são acordos que são votados nas casas legislativas para reger a nossa vida, para orientar a nossa vida, né? E isso é fundamental. Então, toda sociedade se organiza em torno de contrato social. E seguir esses contratos sociais é fundamental para você manter uma sociedade organizada de maneira civilizada. Os contratos sociais ou as leis, elas são feitas pelos representantes do povo, é verdade, mas eles são representantes do povo, eles estão lá porque nós os colocamos lá. Então, né, enfim. Uma sociedade desenvolvida, ela é uma sociedade legalista, de maneira geral. O que significa ser uma sociedade legalista? É uma sociedade que segue as leis, que não tenta burlar as leis, que não tenta burlar o sistema legal. Uma sociedade legalista é uma sociedade que, quando ela discorda, por exemplo, os tributos no Brasil são muito caros. Tá, mas não é sonegando que você vai resolver o problema. Como é que você resolve o problema de tributação no Brasil? Votando um projeto de lei para poder fazer a reforma do CTN, que é o Código Tributário Nacional. Ponto. Não tem outro caminho. Agora, como que se mede a corrupção em um país? A corrupção ela é uma coisa muito difícil de ser medida, porque, de certa forma, ela
ela é invisível, né? Você não percebe, ela só existe porque ela é invisível. Então é muito difícil medir a corrupção. Então a ferramenta que eles encontraram para medir a corrupção é avaliar a percepção de corrupção por parte de pessoas estratégicas dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, compradores de empresas, diretores de empresas, gerentes que transacionam dinheiro com o governo, os próprios governantes, pessoas que ocupam lugares estratégicos dentro dos governos. Então, a percepção de corrupção desses grupos faz com que exista um score de 0 a 100 e quanto mais próximo de 100, mais transparente e honesto é um país, e quanto mais próximo de 0, menos transparente e honesto é um país. Então, existem duas maneiras, né, de mensurar, que uma é através da observação direta e a outra é através da pesquisa de percepção na população, especialmente os tomadores de decisão, compradores, vendedores. Eu já falei sobre isso. Existe, apesar da corrupção ser um item muito difícil de ser mensurado, existe uma forte correlação entre percepção de corrupção e corrupção ativa, efetiva mesmo. Os dados de percepção surgem, já falei. Educação é um dos fatores relevantes no processo de diminuição da percepção de corrupção. Cidadãos, de maneira geral, com maior nível de educação, tendem a conseguir monitorar melhor os serviços que lhes são prestados e exigir melhor. Essa pesquisa sobre corrupção ela é feita por uma ONG que é chamada Transparency International, quer dizer, é uma ONG de transparência internacional, que ela mede o índice de percepção da corrupção. Aí o índice de percepção da corrupção, ou IPC, ele vai de uma nota de 0 a 100, eu já falei sobre isso. E as notas são atribuídas com base na visão de especialistas e não de um cidadão comum. Então, beleza, eu acho que eu já estou chegando nos meus 10 minutos, eu vou parar o vídeo agora e vou fazer uma segunda versão do vídeo, ou vou disponibilizar os dois ao mesmo tempo, e convido vocês a entrarem na segunda parte do vídeo para a gente poder ver a parte de dados, a apresentação dos resultados dessa pesquisa. Tá ok? Então é isso. Vocês vão ver, por exemplo, se vocês estiverem assistindo isso ou no Facebook ou no YouTube, vocês vão ver a parte 2 logo na sequência. Tá ok? Se você se interessa pelo tema, clica lá. Se quiser se inscrever no canal do YouTube, eu vou colocar o endereço aqui embaixo. Se inscreve lá também que você vai assistir com mais comodidade, com mais facilidade. Então, encerro esse vídeo por aqui e vou para o segundo.